minutos e vamos falar agora de cenário político. Nós estamos vendo aí muitas divergências, ainda embates entre os poderes. Ontem o presidente Bolsonaro participou de mais uma manifestação em Brasília. Ele disse que já chegou ao limite, que ele esperava que nesta semana não houvesse surpresas, né, que a Constituição será respeitada. E hoje ele, como havia antecipado ontem, ele acabou indicando Rolando de Souza para a Polícia Federal, empossado chefe da Polícia Federal, com muita rapidez. 1 hora depois do anúncio ele tomou posse, sem participação da imprensa, talvez até para evitar mais discussões. Mas nós vamos falar sobre essa situação toda agora com o Valdir Pucci, que é cientista político. Valdir, boa tarde. Boa tarde a todos. Bem, Valdir, nós temos visto constantemente essas manifestações pelo país, o que é totalmente contraindicado diante de uma situação de pandemia, mas a gente vê o país vivendo uma crise política. Nós tivemos a troca de comando do Ministério da Saúde, depois a troca de comando também do Ministério da Justiça, a saída do ex-ministro Moro, e Moro, neste final de semana, prestou depoimento aí de quase 8 horas, dizendo ter apresentado provas contra a interferência que o presidente Bolsonaro pretendia fazer na Polícia Federal. Hoje nós tivemos a indicação de um novo nome e tivemos ainda um outro embate em torno disso, que foi a indicação de Ramagem, vetada por uma decisão do ministro Supremo, Alexandre de Moraes. Então eu queria a sua avaliação em relação a esse cenário. Bom, na verdade, o que nós estamos enxergando neste momento é uma tentativa do presidente de tentar impor a sua visão em relação ao que seria o Estado, ao que seria um governo de fato. Ou seja, o presidente está aproveitando um momento em que ele perdeu completamente o discurso em relação ao combate à Covid-19 para fazer os ajustes políticos que ele julga necessário, o que é muito arriscado para o presidente. Na verdade, ele está fazendo o que nós podemos dizer uma jogada onde não haverá uma saída muito feliz para ele. Em que sentido? No sentido de que nós teremos aí, nos próximos dias, um aumento considerável do número de mortos em relação à Covid-19 e, ao mesmo tempo, o presidente não preocupado e cuidando apenas das suas questões particulares, das suas questões políticas particulares. Então, esse cenário, desse ajuste que o presidente está aproveitando este momento para fazê-lo, para ele pode parecer que seja um momento adequado, um momento ideal, onde todos estão muito mais concentrados no combate à doença, mas que, na verdade, está passando à sociedade uma imagem de despreocupação do governo ao grande tema do momento, que é a Covid. Agora fica uma grande dúvida em relação ao apoio que ele teria, de fato, junto à população e o apoio que ele teria junto às Forças Armadas no caso de uma radicalização dele, precisar desse apoio para fazer valer a Constituição. Nós tivemos pesquisas nesse final de semana que apontam que Bolsonaro sairia vitorioso em qualquer tipo de combinação aí das eleições, mantendo mais ou menos 27% dos votos. Hoje, XP e PESP mostrou uma queda da aprovação dele muito forte depois da saída do ex-ministro Moro. A avaliação do governo de ruim ou péssimo subiu de 42% para 49%. Como é que o senhor vê a popularidade de fato? Porque a gente vê esse apoio nas ruas, São Paulo também teve carreatas, inclusive se manifestando contra o governador, tem esse posicionamento de as pessoas irem contra os governadores que adotaram procedimentos diferentes dos colocados pelo presidente, e indo contra, por exemplo, Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, como se a Câmara estivesse barrando medidas importantes lançadas pelo governo. Bom, inicialmente a gente tem que entender a seguinte lógica deste processo. Nós temos de um lado os apoiadores do presidente que são contra o isolamento social, são a favor da reabertura de todo o comércio. O que eu quero dizer com isso? São pessoas que mais facilmente vão às ruas neste momento. E do outro lado eu tenho a oposição ao governo que está defendendo o discurso do isolamento social e o fique em casa, o que tornaria incongruente para a oposição, neste momento, pedir ou chamar a população a manifestações de rua ou a comícios. Então, o que a gente vê aí? Muitos dos apoiadores do presidente na rua, seguindo uma orientação do próprio presidente, e a oposição presa ao discurso do fique em casa, impedida, até pela sua lógica de raciocínio, de ir às ruas. Presidente, como presidente, é claro que ele ainda tem muito apoio na população. A gente tem que lembrar que, apesar de parecer um longo período, o presidente não tem nem 2 anos de mandato. E o motivo que levou a sua eleição ainda é muito presente na mente da sociedade. Ou seja,
a sociedade brasileira tinha e tem uma certa preocupação do retorno do PT ao governo. O que levou a eleição do Bolsonaro não foi o apoio a ele, mas foi justamente a rejeição ao governo e como ele representava essa rejeição ao PT. Então, enquanto, vamos dizer, esse fantasma permanecer, a gente ainda vai ter um apoio grande do presidente, ou na média dos 30%, que são aqueles, como a gente costuma chamar, os eleitores raiz do bolsonarismo, aqueles que sempre estiveram ao lado do presidente. Então ele continua sendo uma força política. Agora, a gente tem que entender que a gente não pode expressar essa força política simplesmente com a que nós vimos de manifestação, como dito hoje, muito mais fácil sendo realizadas pelos apoiadores do governo e também por redes sociais, uma vez que hoje sabemos que muito do apoio do presidente em redes sociais vem de robôs, vem de mecanismos que geram esse apoio, essa grande manifestação favorável ao governo. Eu acho que a melhor representação hoje é a das pesquisas que foram demonstradas. Apesar de ter apoio, o presidente já começa a perceber uma perda muito grande deste apoio na sociedade, vamos dizer, no mundo real, sem ser nas redes sociais, onde os robôs dominam, sem ser também entre suas manifestações de rua dos seus apoiadores. Um outro ponto importante é a questão dos militares, aonde, apesar de haver, sim, principalmente nos militares de baixa patente, apoio ao governo, não há na cúpula do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica números suficientes de militares que estejam dispostos a uma aventura de fechar Congresso, fechar STF, mas muito pelo contrário, eles defendem o respeito às instituições. Essa pesquisa XP e PESP ainda mostra uma avaliação melhor do que a do presidente, de Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, que tem a melhor avaliação, depois seguido por Moro, depois Paulo Guedes, o vice-presidente Hamilton Mourão e o apresentador de TV Luciano Huck, sempre citado como possível candidato nas próximas eleições presidenciais. Agora, em relação ao ex-ministro Sérgio Moro, chama atenção o fato de muitos apoiadores do presidente de repente estarem contra ele. Nós tivemos na frente da Polícia Federal lá em Curitiba, que tem até aquela imagem simbólica da época de condenação do ex-presidente Lula, de todas as operações da Lava Jato, mas nós tivemos manifestantes a favor do presidente Bolsonaro e contra o ex-ministro Sérgio Moro, que antes era tido quase como ídolo, não é? Essa é uma grande demonstração do que a gente diz em relação aos eleitores do Bolsonaro em 2018. A maioria desses eleitores não foram pelo Bolsonaro em si ou pelas propostas do candidato ao país, mas foram no discurso antipetismo e também atrelados ao discurso do combate à corrupção, que no Brasil hoje, desde a época e até hoje, é personificado muito mais pela figura do ex-ministro Moro. Daí essa divisão. E causa um certo choque entre os apoiadores antes do presidente e do Moro, que estavam no mesmo barco e agora estão separados. E esse choque é o quê? É justamente o discurso deste combate à corrupção. Agora, quem defende esse combate, uma vez que o ex-ministro saiu alegando que o presidente queria interferir na Polícia Federal para impedir a investigação dos filhos, ou seja, impedir o combate à corrupção se a versão do ex-ministro Moro for verdadeira. Então, isso causa um choque entre esses dois grupos de apoiadores que leva a cenas, como você bem colocou, que vimos em Curitiba, ou seja, antes apoiadores que uma semana atrás estavam no mesmo barco, defendiam o mesmo ponto de vista, agora eles estão separados. E o grande mote da separação é quem ficará com o discurso de combate à corrupção. Quem ficar com o discurso, quem conseguir trazer para si esse discurso, terá mais força política. Porque o presidente Bolsonaro, desde quando era candidato, ele puxou para ele essa narrativa da defesa do combate à corrupção, não é? Ele se destacou em meio a vários outros candidatos que também se colocavam à direita, então não é apenas uma questão de ser à direita, mas o discurso dele foi o mais convincente junto à população nessa defesa, né, desse posicionamento contra a esquerda, em particular contra o ex-presidente Lula, Partido dos Trabalhadores, e em defesa de uma honestidade, de um jeito diferente de fazer política. O senhor acha que ele consegue manter essa imagem e preservar a popularidade
capacidade que ele tem até as próximas eleições, que o próprio presidente Bolsonaro antecipou as discussões das próximas eleições já no primeiro ano de governo, não é? E outros possíveis protagonistas foram se destacando e aparecendo também a partir do momento que ele começou a se colocar também como candidato à reeleição. A campanha ela já está acontecendo, isso é fato. O presidente trouxe a campanha, trouxe desde o ano passado, desde que ele assumiu, ele já traz a campanha na sua ideia da sua reeleição. Com o Covid, com a briga com os governadores, isso ficou muito mais claro. O presidente abertamente, ele faz o seu discurso pensando na sua popularidade, pensando nos seus índices de aprovação, já focando na eleição de 22. A pergunta se ele vai manter esses índices, ela é muito difícil de ser respondida hoje, porque nós temos aí praticamente 2 anos e meio ainda de mandato para o presidente. Mas podemos antever algumas situações. Em especial, nós temos que pensar na questão do próprio Moro como um possível candidato, ou então como um ativo forte da oposição, não oposição no sentido PT, mas de oposição ao governo, dividindo a direita em 2 aspectos, os apoiadores do presidente e os apoiadores do ex-ministro. E também um fato muito importante vai ser a economia, a forma como a economia ela vai se desenrolar depois da pandemia. O que assistimos hoje é que falta muito ainda para o governo fazer para a economia voltar a andar após a pandemia. Mas se ele conseguir ajustar, a popularidade do presidente tende não a sofrer uma dura queda. Haverá uma queda. Isso vai ser natural pelo número de mortos. Quanto maior o número de mortos, quanto maior a recessão, haverá queda na popularidade do presidente. A grande questão é se o presidente terá capital político para poder responder, em especial, à crise econômica. É o movimento que ele faz hoje, por exemplo, em torno do Centrão, negociando apoio político do Centrão para tentar manter a base política e, assim, conseguir ter capital político para responder à crise que já existe e vai piorar graças ao Covid. Esse capital político seria, inclusive, no caso de avançar algum processo de impeachment no Congresso. Agora, a proximidade com o Centrão também contraria esse discurso todo de combate à corrupção. Nós temos integrantes do Centrão, inclusive, que já foram condenados, inclusive processos da Lava Jato. Sim, o apoio do Centrão, ele vai contra tudo aquilo que o presidente pregou ao longo desses últimos ano e meio de governo, durante a campanha, que era a realização de nova política. Agora a gente tem que entender que o presidente ele tem uma grande capacidade de firmar acordos e depois apresentar-se à sociedade como alguém que não fez este acordo. Nós já vimos esse filme acontecer neste 1 ano e meio, em momentos em que o governo negociou, que o governo fechou acordos com parlamentares, inclusive da chamada velha política, usando um jargão do governo, e ao mesmo tempo que firmava esses acordos, ia às redes sociais e afirmava que estava sendo chantageado, afirmava que não estava celebrando nenhum tipo de acordo, e isso com certeza vai acontecer novamente. Ou seja, ele vai atrair para si o Centrão, ele vai conseguir formar essa base, até mesmo focando no impedimento de uma abertura de um processo de impeachment, se isso vier a acontecer, e com certeza também, nesse mesmo diapasão, ele vai às redes sociais dizer que não houve acordo, que não houve nenhum tipo de negociação com o Centrão, que, no imaginário popular, representa o que seria o de pior na política brasileira. Bem, nós conversamos aqui com o cientista político Valdir Pucci. Eu agradeço muito a sua participação, Valdir. Muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço a todos, uma boa tarde.